Tem pergunta que é comum a gente ouvir, como esta: Pastor, bispo, missionário, quem não dá dízimo corre o risco de perder a salvação? Então, de forma automática, eles vão até Malaquias e leem, e diz, está vendo? Olha, com razão, em que me roubais? Roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, sem a menor cerimônia, ele vem aqui para Coríntios, né? Vou pegar aqui para a gente ver. Eu separei aqui duas versões para a gente ver de início, que é a Almeida, como vocês podem ver, e a nova versão internacional, a NVI. Então eles pegam aqui o versículo 10, inclusive está até marcado. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá vendo, irmão? Não sou eu que digo, é a Bíblia quem diz. Mas também eles deveriam ler, né, que a Bíblia também diz que para receber o dízimo, quando realmente era um mandamento, tinha que ser um israelita da tribo de Levi e ser consagrado a sacerdote, coisas que eles não são. Então, mas se a gente pegar, analisando friamente esse versículo, tem duas palavras aqui que são muito semelhantes: ladrões e roubadores, que não nos diz muita coisa. Mas quando pegamos outras versões, né, que no grego também dá para traduzir dessa forma, tanto é que é a própria Bíblia, só que em versão diferente, que diz aqui, ó, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Acredito que todos nós sabemos o que é trapaceiro, né? Mas eu peguei aqui um dicionário só para enriquecer mais nosso entendimento. Diz-se de um indivíduo, né, de má fé, que por hábito faz trapaças, batoteiro, embusteiro, trambiqueiro e trapalhão. Então, esse dicionário nos fala isso, né? Por que não chamar de trapaceiro aquele que chega na loja do irmão, fala que pode vender, que ele vai pagar e não paga? A Bíblia aqui está dizendo que quem age dessa forma não herdará o reino de Deus. Mas muitos, né, que compra e não paga, se vê você falando que dízimo não é uma obrigatoriedade, não é um mandamento, ele fala que você é filho do diabo. Deveria ter um melhor entendimento, deixar de ser hipócrita e ler essas passagens. Eu também peguei outra versão aqui para a gente ter uma ideia, que diz assim, aqui a King James, né? Nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatário herdarão o reino de Deus. Agora já nos deu uma ideia até melhor do que seria aqueles roubadores, né? Na versão Almeida. Eu também peguei aqui outro dicionário para nos ajudar e fala aquele que pratica estelionato. Isso é redundante? Fraude de patrimônio alheio. Todos nós sabemos que o estelionatário, ele não toma a força, não toma dinheiro à força de ninguém, mas com lábia, com mentiras, eles fazem promessas para fazer você entregar o seu dinheiro para ele. Isso soa familiar para você, meu irmão? Soa, né? Então, vamos ver outra versão aqui. Eu acho que dispensa comentário. Nem os ladrões, que estamos na Almeida recebida, né? Nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os que praticam extorsão herdarão o reino de Deus. Vamos pedir novamente ajuda ao nosso dicionário, que diz assim, né? Ato ou efeito de extorquir, que também é redundante. Obtenção de alguma coisa pela força, extorsão violenta de contribuições forçadas. Olha, irmão, se você não der, o devorador vai acabar com as suas finanças. Se você não der, você vai ser amaldiçoado. Então preste atenção que ao invés do que esses caras te ensinam
dizendo que você não der o dízimo, você não vai ter a salvação. Na verdade, quem pratica essa extorsão conscientemente, ele é que não vai herdar o reino dos céus. Porque ele está sendo estelionatário quando ele diz que você vai ter uma bênção, que não vai ter nem onde guardar, sendo que não é essa a realidade que nós vemos. Nós vemos pessoas, a igreja foi pobre, não quer dizer que você não possa prosperar financeiramente, não é isso. Mas a fé de qualquer um, né, não consiste na abundância de o que possui. Não é assim? Os apóstolos eram ricos? O Salvador, ele veio pregando esse tipo de riqueza? Não. Então, quando a pessoa exige contribuição de você, estipulando um valor o qual não se baseia no Evangelho, fazendo falsas promessas, esse é um estelionatário. Estelionatário, isso que a Bíblia condena. Entendeu? E da mesma forma também, você que deixa de pagar a quem deve, compra e não paga, e porque você dá dízimo se acha a última Coca-Cola da geladeira, a Bíblia está dizendo também que você não vai herdar o reino dos céus. E por quê? Porque além de você se enquadrar nessas passagens, por exemplo aqui, você está lesando, vamos pegar aqui o estelionatário, fraudador de patrimônio alheio. Conheço muitos irmãos que tinham loja, quebraram por vender fiado aos irmãos, tá? Esses irmãozinhos mesmo, irmão para cá, irmão para lá, que fez esse outro irmão quebrar. Então ele está fraudando o patrimônio alheio, estelionatário. A própria Bíblia, tá, meu querido? Trapaceiro, para você ver aqui. Ok, estelionatário. E aquele que comete extorsão. Essa palavra extorsão casa muito bem para os líderes religiosos que ficam fazendo falsas promessas e fazendo ameaça aos irmãos. Então é isso aí que eu tinha para dizer. Espero que isso ajude você a meditar. Pegue, estude, para que, quem sabe, isso lhe dê bases para que você entenda o que é o Evangelho e o reino de Deus.